Olá, seja muito bem-vinda a este vídeo, a este conteúdo. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre comportamento dos nossos filhos e comportamentos deles que afetam o nosso comportamento. Aquele comportamento que muitas vezes nos tira do sério, nos tira da harmonia, do equilíbrio e muitas vezes nos coloca numa situação de saia justa depois de arrependimento, de culpa, mas que no momento, junto da explosão dele, muitas vezes nós também explodimos. O assunto do nosso vídeo de hoje será então falar um pouco desta necessidade, desta importância de nos conhecer, de saber como é que nós funcionamos, primeiramente, frente às nossas emoções. O processo de educação dos nossos filhos passa necessariamente pelo nosso processo. Nós não olhamos simplesmente para o processo deles e ajustamos uma peça aqui, outra aqui, ajustamos um detalhe aqui. Não. Estes ajustes são muito mais complexos, mais profundo, mais extenso do que muitas vezes nós imaginamos. Claro que em muitas situações nós acabamos confundindo talvez um pouco, ou confundimos, ou até mesmo nós acabamos optando por pensar assim, bom, na minha época funcionava desta forma, eu fui educada desta maneira e deu tudo certo, eu tô aqui hoje. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? Talvez se nós pudéssemos, não, provavelmente eu farei alguns vídeos para nós desdobrarmos este assunto e nós entendermos um pouco desta mãe que está aqui hoje, que em muitas situações, como eu disse há pouco, acaba explodindo junto do filho nas situações de estresse, nas situações de birra e acaba confundindo nem a educação tradicional faz valer e nem uma educação positiva e acaba ficando perdida no meio de tudo isso. Sabe, os comportamentos dos nossos filhos são sempre, necessariamente sempre, guias, né? Direcionamentos, direção para que a gente possa, sem dúvida alguma, entender o que está se passando com eles e conosco. Os nossos filhos são espelho para nós. Imagine um espelho. Você se arruma e quer entender se o cabelo fica bom de um jeito ou de outro, se a roupa está... Você vai onde? Você vai na frente do espelho. Se nós olharmos assim, né? Se nós ficarmos olhando assim, claro, a gente enxerga, mas nós não temos uma visão mais ampla. Quando nós olhamos diante, né, de um espelho, nós conseguimos enxergar a altura, o comprimento, a largura, as combinações, se está conectado com o tom que nós gostamos e assim por diante. Os nossos filhos também são para nós como um espelho. E esse espelho, ele é refletido, né? Ele nos reflete, nós enxergamos o reflexo dele, a visão que nós, quando nós olhamos, quando nós estamos diante do nosso filho, o que nós enxergamos é através do comportamento dele. Então, aquele comportamento que muitas vezes é recorrente, é repetitivo, né? Eu preciso ficar falando. Claro, quando eu olho para isso, eu vou entender se aquilo que eu preciso falar, não está acontecendo. Por quê? Porque eu estou só falando e não estou fazendo,
ou porque eu estou falando de um jeito que ele não consegue entender, ou eu tenho que ficar falando porque eu tenho uma ansiedade que está muito maior do que a necessidade em si. Ou seja, o que é que você enxerga diante deste espelho? Quando nós entendemos, ou quando nós entendermos isso, eu garanto que ficará muito mais fácil. Mais fácil para nós, inclusive. Mais fácil para eles, para os nossos filhos. Porque muitas vezes a dificuldade que nós sinalizamos para ele, essa dificuldade está em nós e não nele. Muitas vezes, aquilo que nos irrita no nosso filho tem a ver com aquilo que está pendente em nós e não nele. Crianças pequenas, claro, nós entendemos que elas não sabem se comunicar, por exemplo, de uma forma muito mais objetiva, ou não sabem comunicar, por exemplo, os seus incômodos. Já sentem algo e já vão ali, se manifestam, né, de uma maneira desconfortável, ou então num choro, numa birra, num grito para nós. E normalmente acionam em nós ali, a partir daquele momento, quantas e quantas vezes gatilhos, por exemplo, de raiva, por exemplo, de irritação, por exemplo, de estresse. Já parou para pensar sobre isso? O que significa isso? Sem perceber, muitas e muitas vezes nós abandonamos a criança neste momento, deixamos a criança ali chorando, fazendo sua birra, ou então choramingando, abandonamos a criança naquele momento e sem perceber, sem nós percebermos, abandonamos emocionalmente a criança porque não estamos dando conta de lidar com a nossa situação emocional naquele momento, naquele tempo ou naquela situação. A gente acaba deixando, e deixando, quando eu falo, gente, é deixar mesmo. A gente acaba socando um tablet, um iPad para parar de chorar. Nós colocamos sentados, ou enfim, nós abandonamos a criança. Parece pesado dizer isso, né? Abandonar, entre aspas, quando eu digo isso, eu quero dizer quando você, por exemplo, não consegue parar a cena, a situação. Se a criança é pequena, ou se o seu filho está adolescente, não sei, esteja você na altura do seu filho. Se ele é criança, se ele é pequenininho, se ajoelhe ou sente ele no seu colo. Se ele é grande, esteja do teu tamanho, esteja olhos nos olhos. Isso é você olhar para a cena, olhar para a situação, entender isso através, primeiramente, de um acolhimento. Quando eu não consigo fazer isso e logo vou colocando de castigo, dando um tablet, deixando no quarto, tirando coisas, sem explicação. Ah, mas eu já falei 1000 vezes, já falei 100 vezes. Como é que você falou 100 vezes? Veja, será que é possível um ser humano ouvir 100 vezes a mesma coisa e continuar não entendendo? Só existe uma forma para que isso ocorra, que estas 100 vezes ditas sejam ditas sem eficiência alguma. E aí a culpa não é da criança que está ouvindo estas 100 vezes, mas talvez
do adulto que está ali falando e comunicando de forma, talvez muitas vezes, ineficiente, né? Quando nós olhamos, parece duro isso que eu estou falando e talvez um puxão de orelha, quem sabe, nas mães, em nós mães, em nós mulheres. Não estou querendo isso de forma alguma e nem tenho permissão para isso, né? Mas o que eu quero neste momento é te desafiar, é levar para você a possibilidade de você refletir o quão você tem deixado ficar direcionado ali, igual um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Aquele cachorro que não sai de trás do rabo, no sentido de ficar focada no comportamento da criança, ou do adolescente, ou do seu filho. Seja ele em que idade, em que momento ele esteja. O meu convite é para você olhar para você, é o seu comportamento, são as suas emoções, é aquilo que está aí dentro de você que muitas vezes te impede de ser uma mãe conectada, uma mulher conectada, uma esposa conectada, uma profissional conectada, um ser humano conectado. Porque em muitas situações acabou deixando de lado, abandonou-se emocionalmente e acabou acumulando muitas questões que hoje exatamente te impede poderosamente de se desenvolver como ser humano, como mulher, primeiramente como mulher, né? A mãe, ela é uma consequência desta mulher que passou por enfrentamentos na vida, passou por circunstâncias na vida, passou por dificuldades, enfim, passou por alegrias e por tristezas, passou por raivas e por medos, por ciúmes e por invejas, passou e passa e passará. Afinal de contas, tudo isso faz parte desse caixote, desta caixa de ferramentas que eu e você temos para que nós possamos nos desenvolver. Se você quer ser uma mãe eficiente, seja uma mulher poderosa, seja uma mulher conhecedora primeiramente de si. Eu não falo daquilo que eu não sei, eu não falo daquilo que eu não entendo, daquilo que eu não vivi ou daquilo que eu não vivo. Aquilo que eu falo, que está fora da minha vida, um sopro, leva embora, acaba, não tem consistência, não tem peso, não tem sustentação. Por isso que esta conexão, esta palavra que eu tanto uso nos meus vídeos e nos momentos em que nós estamos juntas, por isso que essa palavra conexão, a conexão é aquilo que eu conecto de um lado o quê? A minha história, a minha vida, os meus objetivos, os meus valores, a minha essência, aquilo que eu quero, o meu propósito, de um lado isso, essa mulher, este ser humano, do outro lado, aquilo que eu tenho, né? Então, os meus filhos, a minha família, o meu emprego, o meu marido, o que eu tenho. Então eu junto isso com isso e faço isso. E aí, quando isso está conectado, olha só, eu vou até tirar o meu anel para te mostrar de uma forma mais... Eu faço isso e aí eu conecto, né? Viro, olha, imagina, solta isso, olha a força que tem. Quando esta mulher, com a sua história, com seus traumas, com as suas dificuldades, quando ela tiver que
puxar esta realidade desta mãe que em muitos momentos não sabe o que fazer com a educação do filho, ou então não consegue, ou então como esposa, como profissional, esta que está conectada aqui vai dar sustentação uma para outra, uma para outra. Quando uma der uma, como a minha mãe sempre fala, quando uma der uma fraculejada, a outra sustenta. Agora, se eu não tenho uma conexão, se uma situação, se aqui está a Ana, com todas as suas fragilidades, as suas emoções, seus valores, seus princípios, sua essência, aqui está a Ana e aqui está a realidade da Ana, mas as duas coisas não se conectam facilmente. Isso aqui vai fazendo isso, ó, isso, e vai criando aqui, ó, vai criando espaços, buracos, vai criando brechas, vazamentos, para que nós eu sempre costumo dizer para que nós não para que haja uma fragilidade, porque a fragilidade ela faz parte aqui da humanidade, mas haja aqui um enfraquecimento. A fragilidade, ok, ela é um poder nosso, mas para que haja um enfraquecimento. Então, quando eu tenho uma conexão, eu tenho força, eu tenho fortalecimento, eu tenho sustentação. Quando eu não tenho a conexão, eu vou criando espaços e esses espaços vão enfraquecendo. Quem? Vai enfraquecendo quem? Todos que estão à minha volta, principalmente ou inclusive meu filho. Me enfraquece meu filho, enfraquece casamento, enfraquece profissão, enfraquece tudo. Nós passamos por um desertão perigoso, porque muitas vezes passar por um deserto, vamos dizer assim, né, é significativo, é importante, faz sentido, é possível aprender e se fortalecer muito vivendo desertos na vida, mas é preciso que esta vivência deste deserto na nossa vida seja vivida aqui, na conexão, e não aqui, no enfraquecimento, nos espaços que ficam vagos, sabe? Fica vago, fica aqui, ó, fica aqui. Não é nem uma coisa e nem outra. Isso aqui facilmente cai, desiste e vai afundando e vai. E vai aumentando o espaço e aumentando o enfraquecimento. E nós, muitas vezes, acabamos, enquanto mães, acabamos jogando a responsabilidade disso nos nossos filhos. Porque os nossos filhos já não nos escuta, o nosso filho isso, aquilo, blá, 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 blá. Você me entende? Faz sentido para você? Os nossos filhos, eles são espelhos dos nossos estados emocionais. Aquele dia em que você está, por exemplo, mais agitada, mais estressada, aquele dia em que você tá com a paciência talvez diminuída, observa como reagem os teus filhos ou o teu filho. Ou quando você tem, por exemplo, você dentro de um estado de não conexão aqui, né? Você aqui, seu filho aqui, porque você não nasceu com o seu filho, né? Você nasceu primeiro, teve uma história, essa história ela é recheadíssima de valores, de propósitos, de muitas coisas, né? De objetivos.
essa história é recheada de tudo isso. E aí vem teu filho, né? E vem teu filho que se junta a essa história. Ele se junta, mas ele precisa estar conectado. Ou seja, se isso não ocorre, ele vai mostrar para você, de alguma forma, de alguma maneira, ele vai te dizer, olha só, mãe, não tá, as coisas não estão assim. Só que ele não vai chegar em você e vai te dizer isso, assim como o teu marido, assim como o seu chefe, assim como as pessoas que convivem com você, assim como todos que estão à sua volta. Quem tem o poder, a permissão, a coragem, o enfrentamento para isso, és tu, soy yo. É assim. Aquilo que eu não resolvo, eu não posso resolver o do outro, mas eu tenho que resolver o meu. Então, aquilo que eu não resolvo, ai meu Deus, ainda pode demorar um tempo, mas isso vai bater na porta da nossa vida em algum momento. E como é que nós faremos então? O que nós temos de fazer, Ana, para resolvermos, para estar com isso em dia? Olha para você, olha para tua história, olha para estas conexões. Aonde é que estas conexões não estão? Onde elas precisam estar e não estão feitas. E aí você vai conseguir enxergar de que forma precisa, né? Não adianta simplesmente olhar e dizer, olha, meu filho não me respeita, meu filho não me ouve. Eu vou te dizer, calma lá, né? Se o teu filho não te respeita, se o teu filho não te ouve, se o teu filho não te obedece, stop. Não podemos fazer uma análise aí na tua vida, que não é só teu filho. Tem outras coisitas que também não estão indo bem. E eu trago isso para você pensar, para você refletir, para você e para mim, né? Isso que eu estou te dizendo, eu estou dizendo também para mim. Faz parte, meu ouvido tá aqui ouvindo tudo isso, né? Ou seja, então os nossos filhos são espelhos dos nossos estados emocionais, principalmente, né? São espelho principalmente daquilo que muitas e muitas vezes nós negamos e está dentro de nós. Pode se manifestar nos nossos filhos de maneiras que muitas vezes acabam nos mostrando que nós temos tantas e tantas informações, muitas vezes que foi distorcida talvez, né? Ou acabou sendo transcendida para uma outra situação. E é necessário, sem dúvida alguma, diante, né, desses comportamentos difíceis deles, dos nossos filhos, a gente se indagar, principalmente, se perguntar, se questionar, né, se está tudo bem conosco. Eu sempre gosto de dizer isso. Não importa, se não estiver tudo bem, ainda assim, eu direi para você, calma, está tudo bem. Está tudo bem porque eu já entendi que não está legal. E eu sei que eu preciso agir. E quando eu olho, enxergo, reconheço, dou um nome, aí sim está tudo bem, né? Quando nós estamos passando, né, por alguma situação de conflito, de incômodo, de estresse, né, conosco, muitas vezes isso
para não dizer todas as vezes, isso chega lá, bate lá, na vida, na história, no comportamento, na rotina dos nossos filhos. E é o mais incrível, né, de entender tudo isso, de ver tudo isso, é que nós vamos nos escondendo tanto, nos escondendo, fugindo mesmo, literalmente, para não ter de encarar nossas realidades. Nós vamos querendo que os nossos filhos encarem as suas responsabilidades, resolvam seus conflitos, encarem as suas dificuldades, mas nós vamos nos resguardando e nos guardando de resolver as nossas. Porque muitas vezes são situações tão profundas e são situações tão complexas que nós vamos não nos posicionando. Então, eu te convido, né, a partir daqui, deste vídeo, a olhar para você, primeiramente para você. E todas as vezes que o comportamento do teu filho apontar algo que para você não está legal, busque em você, peraí, deixa eu entender onde é que isso está me ferindo, ou onde é que isso está me pegando, onde é que isso está me aborrecendo, o porquê que eu não consigo resolver tal e tal situação com meu filho ou com a minha filha. Isso não significa incompetência, isso não significa fracasso, isso não é nada disso. Porém, se você não olha, se você não encara, isso vai acumulando. E chega um momento da vida em que isso vai trazendo, é como se fosse um boleto para a gente pagar. E esse boleto muitas vezes é a frustração, é a culpa, é a indignação, é você falar onde foi que eu errei. E aí você generalizar toda a história, toda a vida, toda a educação do teu filho naquilo que você acabou durante muito tempo da tua vida não resolvendo, né? Trabalhar em nós essas situações difíceis, né? Isso é fatal, escreva isso. Então, trabalhar em nós essas situações difíceis vai liberar totalmente os nossos filhos de carregarem o peso dos nossos problemas, o peso de não integrarmos luz à vida deles, ainda que eles estejam frente a ela. Não tenha dúvida disso, né? Quando você olha para a tua história, quando você encara os teus problemas, você está libertando os teus filhos de carregar muitos pesos. Mas para isso é preciso de ter conhecimento. Afinal de contas, quem é você enquanto ser humano? Quem é essa mulher que está aí? Quais são os seus medos? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dores? Aquilo que te machuca? Quando você olha para o teu filho ou para situações muitas vezes que nem são com o teu filho, né? Mas situações que passam por outras áreas da tua vida. E isso te machuca, isso te fere, isso te paralisa em muitas situações. Quais são essas situações? Traga luz para isso e não tenha medo de encarar isso, de resolver isso. E olha só, uma coisa importantíssima, estas questões todas, elas são tranquilamente, passo a passo, resolvido, passo a passo. Existe uma analogia que é feita, que para mim assim é uau, incrível, né?
eu gosto muito dela, que é: tudo que nasce grande é monstro. Que tal pensar nisso? Tudo que nasce grande é monstro. Como é que teu filho nasceu? Como é que, quando você ficou grávida, ele chegou aí dentro do seu ventre? Em que tamanho? O mesmo que ele tá hoje? Então, tudo que nasce grande é monstro. Beijo no teu coração. Vamos dar sequência nesse conteúdo daqui a pouco, no próximo vídeo. Deixa aqui teu comentário para mim. Eu ficarei muito feliz.